Salve nossos amados na paz do Senhor. Então, nesta noite maravilhosa, nós queremos nesta noite entrar com uma palavra maravilhosa sobre um despertamento espiritual. Ontem nós falávamos muito numa palavra, ontem levamos uma palavra abençoada, aonde enchei-vos da graça, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do entendimento pela vontade do Pai. Hoje nós queremos falar sobre um despertamento espiritual que era conhecido como o último Pentecoste. O último Pentecoste, o que Deus estava revelando ao seu Filho, e revelou àqueles que tinham a mente voltada a Ele, que Ele revelaria os seus mistérios, que Ele revelaria a sua graça e a sua misericórdia. E nós vimos dentro desta unidade, a unidade mais conhecida como a unidade da fé. Ela diz que todo aquele que tem fé, ele tem uma esperança, mesmo que ele não esteja vendo Deus, mas ele se torna como aquele Filho de Deus, aonde nós vimos dentro da palavra. Não haverá diferença entre aqueles que louvam, entre aqueles que falam a verdade e entre aqueles que mentem, porque nós vimos não há uma diferença, mas o que a única diferença que é a unção. Diz que quando Deus revelou a sua unção, Ele revelou um mistério que para muitos, amigos, eles não conseguiam entender os mistérios de Deus. O texto que nós vamos entrar hoje é sobre a palavra do Senhor, aonde está em Efésios, capítulo 5 e do versículo 14. Há uma palavra, Efésios, capítulo 5 e do versículo 14. É um despertamento espiritual, aonde a graça de Deus, ela tem manifestado, ela tem revestido as nossas vidas do seu poder, como filho, como herdado por Ele, aonde, meu amado, nós não fomos, como o homem diz, sobre a mão do homem. A mão humana, ela muitas vezes, ela tenta nos ajudar, mas não é daquela maneira que o Pai quer que nós tivemos. Nós vimos ali, quando houve o único, foi uma vez só que houve um Pentecoste na realidade. Foi o Pentecoste que o Senhor disse, aonde o povo estava, eles foram revestidos pelo poder, eles foram revestidos pela graça, aonde disse que jovem, olha bem, jovem tiveram sonhos, até mesmo os velhos, aqueles que não imaginavam, que estavam ali há muito tempo, ouviam falar da verdade, mas nunca tiveram aquele entendimento de dar crédito à palavra. E o Senhor disse em Efésios, capítulo 5, versículo 14, Ele diz, por isso é que foi dito, olha esta palavra, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dorme, e levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O que Cristo estava representando? E o que ele resplandecia na nossa vida? Não era aquilo que os homens dizem, colocando um óleo, colocando, como ele diz, dar uma rosa, porque ali está o revestimento. Não. O que Cristo estava falando naquele dia, sobre o que ia resplandecer, sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, aquela sabedoria que Deus estava guardado, não para os sábios, porque Ele disse que os sábios, meus amados, eles podiam entender aquela maneira que eles já tinham aprendido, aonde aquele homem chamado Moisés ensinava. Aquilo que eles diziam, não, é desta maneira que temos de viver. Mas o Senhor disse, não, vocês têm que aguardar no Senhor, vocês têm que esperar no Senhor, porque disse que aqueles que esperam no Senhor alcançarão a grande misericórdia. Olha a primeira carta de João, do capítulo 2, primeira carta de João, ali no finalzinho, primeira carta de João, do capítulo 2 e do versículo 20, disse o Senhor, olha, primeira carta de João, capítulo 2 e do versículo 20. Mas vocês, olha bem, olha o que ele disse, vocês, era nós, como hoje, ele disse, mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Olha que palavra, ele não está dizendo que somente o pastor hoje, ou o bispo, ou como nós vimos aí, os homens, os apóstolos, que nem nós estava falando, aí onde tem aí
aqueles que se dizem, olha, eu tenho uma posição mais alta, aonde eles colocam aquela palavra forte, eu sou bispo. Outros já se colocam, meu amado, que eu tenho uma palavra que eles dizem hoje, eu sou presidente da igreja tal, mas hoje nós olhamos aqui dentro dessa palavra que não há diferença. Todos nós, ele diz, mas vocês, olha aí, irmão João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20, mas vocês têm uma unção. Essa unção era uma diferença do que o Senhor ensinava, o que era uma habitação de Deus no coração e que era uma unção. Hoje nós vimos o que é uma habitação. Hoje nós vimos que a primeira parte, nós somos ungido, nós somos selados, nós somos chamados, nós somos predestinados pelo Senhor, para depois Ele fazer uma habitação em nosso coração, como nós estávamos lendo ali, no Isaías capítulo 29, de versículo 13, que ele disse, muitos de vocês têm me olhado, têm me louvado com os lábios, mas o coração de vocês não procede para mim, porque está distante de mim. Mas aqueles que são aquebrantados, aqueles que são filhos, aquele que eu chamei, esses são meus filhos, que entendem, que são ungidos, que são selados pela tua promessa. Por isso ele disse aqui, olha o que ele diz no versículo 21, não escrevo a vocês porque não conheceram a verdade, mas porque conhece e porque nenhuma mentira procede da verdade. Ele estava dizendo a esta palavra, porque estavam aqueles homens no meio dos escolhidos, eles estavam ali, procedendo. Eu vou ler aqui a parte do versículo 27, desse mesmo aqui, 2:27, mas aqui ele vem dizendo, se nós olhar a parte A, nós vamos ver que o Senhor está dizendo aqui, quem é mentiroso, senão aquele que nega, olha bem, que Jesus Cristo, é Cristo, que Ele está aqui, esse é o anticristo, aquele que, olha bem, que nega o Pai e o Filho, 23, todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai, quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Olha bem, quanto a vocês, cuide para que aquilo que ouvimos desde o princípio permaneça em vós, em nós. Se o que ouvimos desde o princípio permanecer em nós, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Olha aqui, naquele tempo o Senhor estava falando, olha, essa pregação, ela foi pregada, Paulo estava pregando depois da cruz. Olha aqui, olha que maravilha, porque aconteceu no ano 85, amado. Foi no ano 85 quando Paulo, ele disse, olha, eu escrevo a vós, mas aqui quem estava escrevendo essa carta era João, já não era Paulo mais, era João. João estava publicando, João estava testificando, João estava testemunhando daqueles que eram filhos e daqueles que não eram filhos, aqueles que não acreditavam, como hoje, meu amado, eles não acreditam ainda que Cristo ressuscitou. Ontem a minha esposa, nós juntos, uma senhora ali com nós ali, ela chega e diz assim, Cristo está morto. Mas morto de que maneira? Porque nós temos que ver a história. Cristo, meu amado, ele está morto carnal. A carne dele morreu, mas o Espírito de maneira nenhuma pode morrer, porque o Espírito não morre. E ele disse que estaria diante do Pai, à direita do Pai, contemplando, nos trazendo o entendimento. Aonde nós vimos essa palavra? Escrevo estas coisas e repito daqueles que o querem enganar. Aqueles que querem enganar, eles inventam orgia, eles inventam manipulação, eles ocultam a verdade. Mas o Senhor disse no versículo 27, quanto a vocês, olha, quanto a nós, a unção que recebemos dele permanece em vocês, em nós, e não precisa que alguém o ensine. Quando o Senhor nos trata como filho, o Espírito dele está em nós, o Espírito dele nos ensina, nos capacita, nos faz um vencedor, aonde nós entendemos essa história, que olha aqui que ele diz, não precisa ser ensinado, se o Espírito está aí com nós, olha aqui ele diz, não precisa de alguém que ensine, mas como a unção dele recebida, que é a verdadeira, não é falsa, os ensina, olha aqui, e todas as coisas pertencem nele, como ele o ensinou. Olha aí, se o Senhor nos ensinou desta maneira, não é da maneira que nós temos que chegar lá e nós ver as pessoas usando outros tipos de linguajar, outros tipos de idioma, nos dizendo para nós. Aí nós entramos dentro do texto, nós entramos dentro do contexto, aonde eu tenho explicado
realidade da verdade. Hoje nós temos que mostrar o capítulo, o ites, a concordância, aonde nós vimos o ites da palavra. Se não tiver desta maneira, é que nem o Espírito Santo. O homem diz assim, mas olha, Deus me revelou. Deus não revela a ninguém. Nós temos olhado dentro desta palavra, porque da onde estão tirando que Deus revela? Deus revela através da sua palavra profética. Nós falamos aqui, Deus usou primeiramente os anjos, depois ele usou os profetas, depois ele usou quem? O Filho. Depois do Filho, quem é que ele tem usado? A própria boca dele falando nessa palavra. Ele disse que falaria com cada um, que ele dividiria com cada um conforme a sua vontade. Através do quê? Do Espírito Santo. Olha aí sim nós somos movidos pelo Espírito Santo, aí nós somos dirigidos, aí nós vamos olhar essa palavra, porque Deus é maior, Deus é que nos mostra a sua realidade, aonde ele pegou aquele povo no dia de Pentecoste, lá em Joel, do capítulo 2, uma palavra bem conhecida lá em Joel, é uma palavra onde ele estava falando com aquele povo de Pentecoste, Joel capítulo 2, olha o que ele diz. O dia do Senhor era o dia que ele estava dizendo, a última unção, o último dia do Pentecoste, seria naquele dia que nós vamos chegar lá, aonde está no Atos dos Apóstolos, aonde Lucas escrevia aquela palavra. Mas antes disso, olha o que ele diz aqui, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, e disse, depois daquele dia, olha, e depois disso, olha, depois daquele dia, de que dia foi que o Senhor derramou essa promessa? Foi depois daquele dia da cruz, depois daquele dia que o Senhor, o Jesus, aquele Jesus que estava ali, que pagaria um preço por nós, onde ele dizia, Pai, está colocado tudo em teu comando, tudo agora está nas tuas mãos, todo domínio de autoridade está nas tuas mãos. Então aí, o Senhor disse que fez isso aqui, onde ele disse, olha aí, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Então, meu amado, como é que as pessoas dizem, como é que nós vimos os homens, como dizem pastores, ele diz, olha, só passa para frente aqueles que têm o Espírito Santo. E aí, amado, nós ficamos olhando quantas vezes nas chamadas igrejas, no sistema religioso onde nós andava ali e dizia, olha, só passa para frente quem tem o Espírito, quem não tiver o Espírito fica lá fora. E aí fica aquela história, meu amado. Então, que Deus que nós servimos, um Deus que ama só um e rejeita o outro, não. A palavra do Senhor nos diz aqui, ó, Joel capítulo 2, versículo 28, diz, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Olha bem, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Profetizarão o que, amado? Profetizar, amado, é profetizar a verdade do Pai. É a palavra de Deus, eu tenho mostrado dentro. Profecia não é línguas. Deus não fala em línguas. Deus fala como nós entendemos. Olha o que ele diz, depois dos seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonho, os jovens terão visões, até sobre o servo e a serva derramarei do meu Espírito naquele dia. Aqui quando eu vejo naquele dia, meu irmão, quando eu vejo esta palavra naquele dia, eu vejo uma palavra, irmão, que não tem, olha, o suborno não tem diante do Senhor. O suborno, o Senhor já estava alertando. Muitos, a um abençoado disse, irmão, eu só vejo tu pregar o Novo Testamento. Não, a gente mostra aquilo que o Senhor nos amostra. O que é dele, nós temos que mostrar. Olha o que diz Deuteronômio, amado. Deuteronômio capítulo 10, nós vamos ver aí do versículo 15 a 18, olha quando o Senhor não aceita suborno, quando o Senhor ele disse, olha, quando eu estou falando, o meu poder nunca sai, quando eu estou falando com o meu povo, ele disse, olha, eu estou ensinando, era o que ele fazia com aquele povo que ele estava lá, Deuteronômio capítulo 10, e do versículo 15 a 18, olha o que ele diz aqui, olha o versículo 14, irmão. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 em diante. Ao Senhor, o seu Deus, pertence o céu e até os mais altos céus, a terra e tudo que nele existe. Versículo 15. No entanto, o Senhor se aperfeiçoou aos seus antepassados. Olha aqui. Desde o começo do princípio dessa história, irmão, olha aí, mulher, o Deus já estava aperfeiçoando
Deus já estava tratando com seus escolhidos, Deus estava tratando com seus eleitos. Deuteronômio do capítulo 10, versículo 14, ele disse: ele aperfeiçoou os seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes dele, olha, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Olha que maravilha, irmão. Ele aqui escolheu, o Deus escolheu, irmão. Não foi nós que fomos, chegamos lá, Deus, tu me aceita. Não, olha aí, irmão, Deus nos aceitou antes de todas essas coisas que o homem tem inventado. Antes dele dizer: olha, tu tem que ir para a água para nascer. Se tu quer ter uma bênção vitoriosa na tua vida, faça a campanha da rosa, faça a campanha da água, faça a campanha do óleo ungido, faça a campanha da frangida. Aonde que está isso aqui, meu amado? Quando nós olhamos essa história, nós entramos dentro do profundo, aquilo que Deus aprofunda na nossa mente, aonde nós começamos o tratamento, a um despertamento espiritual, aos últimos dias que Deus estava revelando. Não, Deuteronômio 10, capítulo 14 em diante. Então ele estava dizendo: tudo isso acontecerá, porque ele disse: ele amou, e a vocês, a nós, descendentes. Olha aí, a nossa descendência já veio com amor, já veio com a predestinada, já veio escolhido, já veio já remido. Nós já viemos com aquela perfeição do Pai. E aí só voltava nós entender. Olha o que ele diz aqui, aonde ele disse: escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Versículo 16: seja fiel de coração à sua aliança, olha bem, e deixe-se ser objetivo. Versículo 17: pois o Senhor, o Deus, é Deus de todos os deuses, o soberano de soberano, grande Deus, poderoso e temível, que não age como parcialidade, nem aceita suborno. Olha aqui, não aceita suborno. Ele defende causas dos órfãos, das viúvas e a ama, e os estrangeiros, olha bem, dando alimento e roupa. Olha o que acontece. Olha esta palavra. Deus a ama. Por isso que quando nós lemos, por isso que quando nós falamos dentro desse texto e esse contexto, que Deus nunca cobrou ninguém, se é para pegar dinheiro, aonde ele diz que o dízimo que é alimento, então dê para as órfãos, dê para o necessitado, dê para as viúvas, porque a palavra do Senhor diz, Deus diz que ama tanto esses forrasteiros, ama tanto esses órfãos, ama tanto, que é o órfão abandonado, aquele que perdeu sua mãe, aquele que perdeu seu pai, aqueles que estão sozinhos, é órfão, mas precisa de uma ajuda. Então o Senhor disse: eu estive ali, e ele disse até como hoje dizer: seja fiel de coração à sua aliança e não se deixe submeter, não se deixe ser subornado. Aonde Deus diz que odeia o suborno, quando esses homens dizem: olha, eu vendo isso, eu faço isso, é suborno diante do Senhor, porque a aliança que Deus nos preparou, é por isso que Deus, meu amado, nos separou como ministro de uma nova aliança, não para nós viver na mentira, mas sim na verdade. É por isso que Deus nos mostra a sua verdade, a clareza da sua palavra. É isso, meu amado, que quando eu vejo dentro desta palavra, ele diz: seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por você fez aquela grande e terrível maravilha que vocês viram, olha bem, viram com seus próprios olhos. Esse é o chamado, meu amado, despertamento espiritual. Este é o chamado, meu amado, avivamento. Um avivamento de última hora. Um avivamento onde eles diziam, meu amado, o avivamento do Pentecoste. Era isso aqui que o Senhor dizia. Os seus antepassados, olha, que disseram que estavam lá no Egito. O Senhor disse: olha, eu retirei vocês do Egito. Eu dei roupa, eu dei alimento, eu dei maná, eu dei água, eu vesti, eu cuidei, mas vocês não conseguiram um pouquinho sequer guardar a aliança da verdade. Onde eles trocaram, meu amado, a verdade pela mentira. Hoje eu tenho falado, Deus tem levantado, meu amado, pessoas, muitas vezes, irmão, pessoas, eles achando que eu estou cheio do poder, eu sou cheio da graça, mas tirando o poder de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 13, Deus está falando
de outra maneira. Como nós estamos falando hoje, um despertamento espiritual. Isaías 43, versículo 3. Diz assim o Senhor, na sua palavra: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrar do Egito, olha bem, do Egito e de Seba, e de troca de você. Por quê? Ele tirou. Ele disse, olha, é essa nação que vocês querem, então pega. A nação seria o Etiópia e a Seabá. Seabá era dois países, duas nações. E o Senhor disse, se vocês querem uma nação, então eu troco pela sua vida. Ele trocou pela nossa liberdade. Ele trocou pelo nosso amor, para dizer que nós seríamos uma testemunha. E que aqui, quando nós olhamos a esta palavra, ele disse, não tema. Não tenha medo. Quando eu vi tudo essas palavras, o Senhor dizendo, olha o versículo 5, não tenha medo, pois eu estou com vocês do Oriente, e darei dos filhos do Ocidente, ajuntarei vocês, e darei os norte, a entregue. Olha bem, o Senhor disse, não te espanta, não tenha medo, porque eu estou contigo para te ajudar. Quando eu vejo isso aqui, amado, profetas que passaram, homens que passaram pela prova, mas que foram vitoriosos, homens que, meu amado, tiveram um grande processo, dizendo, olha, nós encontramos aquilo que nós não entendíamos, aquilo que estava passando despercebido, Deus estava falando conosco, nos mostrando a sua realidade, e por isso nós nunca retrocedemos, ao contrário, eles sempre, meu amado, eles tomaram posse da sua vitória, eles sempre ouviram a voz do Pai, e nunca eles ficaram espantados, porque o Senhor disse, olha, eu vos abençoarei, eu te farei uma nação. Foi o que ele falou, aonde ele falou que daria uma nação maravilhosa, aquele homem chamado Abraão, teve uma recompensa na sua vida. Por isso, meu amado, o que nós temos visto hoje, o despertamento espiritual, o que é hoje um Pentecoste, um avivamento numa vida, hoje, amado, é o Consolador, o Espírito Santo. Um avivamento numa vida hoje, amado, avivamento não é fazer um saravá, o que fazem, o saravá que eles estão fazendo é coisa carnal. Diz que o que for da carne vive na carne, mas o que for do Espírito vive no Espírito. Porque lá Josué, capítulo 1, e do versículo, olha o que diz aqui, irmão, do versículo em diante, que nós vamos ler o versículo 9, diz o Senhor, Josué, onde ele diz, olha esta palavra aqui, aonde o Senhor disse a esta palavra, Josué, uma palavra forte que ele estava dizendo, Josué capítulo 1, e do versículo 8 e 9, ele diz, não deixe de falar as palavras desse livro, olha bem, medita nele, dia e noite, para que você cumpra fidelmente o que nele está escrito. Olha bem, olha a diferença, que está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será, olha bem, bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte, corajoso, não te apavore, nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você, por onde você andar. Olha que palavra, irmão. Não te espante, não te apavore. Ontem nós líamos uma palavra, ontem quando nós estava lendo, eu disse ele próprio dizendo para aquele homem, ele dizendo, olha, não te preocupe de falar a minha palavra, mas vai e fala toda a verdade, porque eu te ajudarei. Eu estarei contigo, aonde tu andar. Esse seria o Pentecoste do Senhor. Esse seria um grande ensinamento da palavra de Deus, nos ensinando através do Consolador do Espírito Santo. Amado, o Pentecoste do Senhor é muito forte, é diferente daquilo que ele dizia. Olha o que diz ele, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo, nós vamos ler do 1 ao 4. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e do versículo 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Olha aí, mano. No dia de Pentecostes, foi o último Pentecostes. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa
ao qual estava sentado, não estavam de pé, estavam sentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram revestidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Em outras línguas, olha aqui, ó. Aí eles ouvem, olha o que ele diz aí, ó. Olha o que eles falam aí, noutras línguas. E aí eles dizem que Deus fala em língua no momento, noutras línguas. Olha o que ele diz para não ficar muito extenso aqui, irmão. Olha o que ele fala do versículo aqui, ó. Qual foi a língua que eles estavam falando aqui? Olha a língua. Quem é que estava reunido lá? Eu vou ler o 10 para nós não ficar muito. Olha aqui, ó. Estava a Ásia, a Fruzia, a Paloma, o Egito, da parte da Líbia, dos próximos da Grécia, visitante vindo de Roma, tanto judeu como, olha bem, ó, os convencidos do judaísmo, que eram judeus. Olha, crescente da Arábia, nos ouvimos claramente as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Própria língua, meu amado, não é em línguas babarachulha. Própria língua era dos argentinos, dos uruguaios, dos americanos e nós dos portugueses, irmão. Olha aí, irmão. Olha aí que palavra maravilhosa. Este é um Pentecoste, falando das suas próprias línguas, não acrescentando aquilo que Deus disse. Ali, um fala de uma maneira, um fala de outra, porque o Espírito é um só, irmão. Não tem outros tipos de Espírito, há um só Espírito. Romanos, 1 Coríntios, no capítulo 12, irmão. 1 Coríntios, capítulo 12, e do versículo 13, nos diz que não há outro tipo de Espírito. Olha aí. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 13. Olha o que diz essa palavra. Pois em um só corpo todos fomos batizados, em um só único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, que a todos foi dito a beber, foi dado a beber de um único Espírito, não há outros tipos de Espírito. E por que muitas vezes, irmão João vê, um fala de uma maneira de língua, outro fala uma rajada de língua, outro dá uns gritos, outro dá aquela gargalhada que nem a pomba gira. Que Espírito é esse, irmão? Se todos receberam o mesmo Espírito do céu, todos receberam a mesma promessa, todos foram edificados com o poder de Deus, não há outra edificação além dessa. Essa edificação foi do Senhor Deus para todos que estavam reunidos naquele dia, como hoje. Hoje o Senhor tem nos revelado através da sua verdade, através da sua sinceridade, nos mostrando a sua verdade. Olha o que ele diz ali, Gálatas capítulo 3, do versículo 26. Olha aqui, os filhos de Deus, Gálatas capítulo 3 e do versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são em um só Cristo. Olha aqui, meu amado, não há diferença. Então, por que nós olhamos, amado? O fulano tem poder, o ciclano tem um conhecimento. Não, todos têm o mesmo conhecimento. A palavra de Deus nos amostra. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 27, irmão. Aonde Deus nos amostra a sua verdade, aonde Deus nos revela os seus mistérios. Não há nada diferente. O Senhor diz que nós entenderia, que nós saberia através da sua boca aquilo que Ele nos revelaria, os seus mistérios. Amado. É por isso que quando nós se colocamos para entender os mistérios, é diferente. Aí em Colossenses capítulo 3, versículo 11, há uma palavra muito maravilhosa. Colossenses capítulo 3, versículo 11, diz que o Senhor, olha o que ele diz aqui, nesta nova vida, já não há diferente entre grego e judeu. É o da lei e o que não é da lei, nem o bárbaro, nem o cita, nem escravo, nem livre. Cristo é tudo e está em todos. É por isso, olha que maravilha. Cristo é tudo e está em tudo, nos ensinando a sua palavra, nos revelando os seus mistérios,
nos trazendo conhecimento, aonde nós somos filhos, aonde nós somos herdeiros da sua graça, da sua misericórdia, aonde Deus, meu amado, Ele manteve esta promessa, aonde Deus, Ele disse, olha, não tem diferença, o pequeno, o grande, o homem, a mulher, Ele disse, todos têm o mesmo direito, até mesmo aqueles que fizeram órfão, até mesmo aquelas pessoas viúvas, até mesmo os forrasteiros, os necessitados, o Senhor disse, olha, eu derramarei do meu poder, eu derramarei da minha graça, eu derramarei da profunda humanidade o meu amor, aonde a fidelidade, aonde, meu amado, a esperança que nós esperávamos, muitas vezes nós achava, e outras vezes quando nós entrávamos chamados de igreja, muitas vezes nós entendíamos, hoje eu vou buscar uma bênção, mas a bênção, meu amado, Deus disse que nos abençoou com toda sorte de bênção, com toda misericórdia. Antes de nós pedir, Ele já sabia o que nós precisaria. Antes de nós saber, Ele disse, olha, eu te revelei, eu te abençoei, eu te fiz morada. É por isso que, meu amado, a cada momento em que nós olhamos, houve uma diferença quando os apóstolos, quando os profetas estavam reunidos, houve diferença. Por quê? Porque tinha fariseu, tinha gentil, tinha escribas, estavam tudo reunidos. Ele disse, olha, no meio dos judeus, tem aqui, ele disse até o samaritano, mas nós vimos que há uma passagem. Todo mundo passava e não dava um crédito à voz do Pai. Mas um que era mais conhecedor disse, olha, eu tenho ouvido uma voz. E essa voz foi o que revelou aquele homem, aonde o bom samaritano recebeu a sua promessa. E por isso hoje, né, nós somos mais que vencedores. Eu louvo, eu exalto, eu glorifico o nome do Senhor. Por isso, a cada momento que nós se reunimos, é para nós louvar, é para nós exaltar esse Deus. Por isso nós agradecemos a cada momento, porque este Deus, Ele habita corporeamente hoje na nossa vida. Por isso nós falamos aqui, a unção, há uma diferença da unção com a habitação. Porque primeiro Ele nos ungiu, nos selou, nos purificou, nos glorificou, nos fez um vencedor, como filho herdeiro da sua graça. Depois Ele disse agora, eu faço uma habitação dentro de vós, que vós é agora propriedade exclusiva minha, filho meu, herdeiro meu, dono da graça da bênção, aonde nós hoje temos a maior riqueza do Pai, que é a sua misericórdia, porque a palavra de Deus diz, amado, Paulo quando falava, vimos também Davi dizendo, a causa de nós não somos consumidos, é por causa da grande misericórdia de Deus, que Ele nos separou como ministro, como embaixador, as irmãs como embaixatriz de uma nova aliança. Olha que maravilha! Hoje nós somos, irmão João, embaixador. Hoje nós somos ministros de uma nova aliança. As irmãs que louvam com seu coração, que tem aquela crença, aquela fé e esperança no Senhor, são embaixatrizes do Senhor, representando uma nação santa, aonde, meu amado, nem todos conseguem entender os mistérios, somente para aqueles que têm a mente voltada ao Pai. Olha que maravilha! O Pai diz e continua com nós, nos revelando seus mistérios. Por isso, meu amado, para nós encerrar, Ele diz nesta palavra, Colossenses capítulo 1 e do versículo 12, dando graça ao Pai, olha bem, que nos tornou digno de participar da sua herança, dos santos, do reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio da treva e nos transportou para a sua luz, para o seu amor, para a sua claridade, aonde hoje o despertamento espiritual, o avivamento para uma vida, não é, meu amado, usar objeto, usar coisas aonde muitas vezes as pessoas estão fazendo hoje o entulho. A palavra de Deus diz que no livro de Naum, diz que esse entulho antigamente era conhecido como oficina para o inimigo, porque ali nós estávamos postrados diante daquelas coisas, nós olhávamos montes e queria aonde estava o Criador, somente a criatura. Mas hoje
Deus tem nos ensinado que a bondade e a misericórdia é que anda com nós. A bondade e a misericórdia é que permanece com nós, de geração a geração. Olha bem, de eternidade a eternidade. Amém? Nós vamos estar orando pelos nossos amados, aos nossos abençoados, nesta noite, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aí, como ele dizia, os apóstolos, em nome de Jesus. Hoje não, hoje nós temos a esta graça, ao Pai todo soberano, aquele que vive e reina para sempre. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estou na Tua presença, Pai, para Te agradecer por este momento abençoado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, Senhor amado, pela vida, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada criança, jovem. Eu Te apresento, Pai, se for da Tua vontade, Senhor, o bairro da cidade de Uruguaiana, o vizinho da esquerda, da direita, da frente, do fundo, Pai, Senhor amado, se for da Tua vontade, Pai, dá-me uma semana abençoada para estar na Tua presença, Te louvando, bendizendo o Teu nome. Durante esta semana, Pai, nós queremos estar, Senhor, ministrando aquilo que é Seu. Eu Te apresento agora essas vidas que estão aqui. Alberto, que se encontra hospitalizado, também, Pai amado, louvamos, Senhor, neste momento, por Everaldo, Pai amado, Marques, que já está nos seus lares, na sua família. Também, Senhor, Te agradecemos pela vida de cada vida, Pai, que tem compartilhado conosco, aí da cidade de Uruguaiana, a cidade, Senhor, aí de Santiago. Também, Senhor, está aí conosco, Senhor, de Jaguari, de São Vicente do Sul, ali de Valseco, de São Borja, de Itaqui. Temos aí também amados da cidade de São Paulo conosco, também, Pai amado. Mas aonde a Tua palavra, aonde a Tua verdade, Pai amado, ela chegar, aonde, Pai amado, tiver um verdadeiro adorador, que o Senhor viva ontem, hoje e eternamente, nos abençoando, nos guardando, nos fazendo um vencedor. Senhor, se for da Tua vontade, guarda a nossa família, guarda a família dos nossos amados, da irmã Leila, do irmão que está aqui, irmão João, do irmão, Senhor, Mendes, aonde estiver agora, guardando, livrando cada criança, Pai, e que o Senhor viva ontem, hoje e o eternamente, Pai, Senhor amado, que nós seguimos pedindo de cada um, mas menos da Tua presença é que nós te pedimos. Amém e amém, Senhor. Amém.